Beleza, isso aqui com mais um vídeo. E depois de muitos meses, cara, que faz meses que eu não posto, como é possível isso? Bem, estou aqui com um novo vídeo de Mortal Kombat. Não 2019, 19 não, 21? Aquele filme ruim lá. E também não o atual, sim o de 1995, o que é bom. E não o Aniquilação, que é uma merda também. Então a gente tem o 1, que é muito bom. Eu estou gravando esse vídeo porque eu vi recentemente Mortal Kombat 2, não dos cinemas, porque eu vi pirata mesmo, não tenho... Quer dizer, eu vi de formas que o Jack Sparrow recomendaria. Aí eu vi o filme e falei, nossa, que filme bom, mano. Finalmente os caras fizeram um filme bom de Mortal Kombat depois do 1, que era de 1995. São 31 anos tentando fazer um filme bom. Aí, beleza. Eu assisti esse filme, cara, como o filme é legal. Ele tem a parte do brutalidade, do sangue que o MK é. Mas também ele tem a dose de humor certa. E também tem o Carl Ruben, que é a porra de um super nesse filme. E que é o Johnny Cage, mano. Ele como Johnny Cage tá perfeito. A maioria das caracterizações estão muito boas. O Liu Kang, nesse filme, ele tá lá pra farmar aura, né? O Kung Lao tá lá pra existir. O Johnny Cage é o protagonista, junto com a Kitana. Eu acho que a Kitana é mais protagonista que ele, mas eu ainda sinto que o Johnny Cage é o protagonista. Shao Kahn tá impecável. Finalmente mataram o Cole Young. Graças a Deus. Eu não aguentava mais aquele cara. Finalmente ele morreu. E depois... Mano... Incrível. Foi muito bom. E eu recomendo que vocês vejam. Eu acho que ele não tá nos cinemas quando esse vídeo tivesse saído. Eu acho que ele vai já ter saído dos cinemas. Mas ele vai lançar na HBO Max, se eu não estou enganado. Mas você pode ver pirata em qualquer site aí, se você gostar. Mas é isso. Vamos sem enrolação, vamos com o conteúdo principal do vídeo, que é o MK de 95. Então, vambora. Mundo Liu Kang, chamado Shan, lutando contra Shang Tsung. E, cara, assim, é uma ideia muito inteligente você é uma criança e você lutar com Shang Tsung, que é o boss final. Aí, então, ele se fode, né, mano? Ele perde de uma forma humilhante e morre. E depois o Liu Kang acorda, era só um sonho dele. Aí ele recebe uma cartinha lá que ele é convidado pro Mortal Kombat. Aí depois a gente corta pra uma balada lá, onde a gente tem a Sonya Blade e ela está correndo atrás do Kano. Aí ela bate uns caras lá e o Kano tá lá falando com o Shang Tsung. E o Shang Tsung falou, você tem que chamar a Sonya lá pro torneio, né? Que senão eu como sua bunda. Aí o cara, caralho, que isso, hein? Aí o Kano, não, vou chamar ela pro torneio lá, que eu matei o parceiro dela, então vai vir cheio de odião atrás de mim. Aí beleza. Aí depois a gente tem o Johnny Cage, que ele está gravando uma cena de um filme lá, com atores no mínimo duvidosos. Aí, depois disso, ele encontra o antigo mestre dele, que fala pra ele que as notícias que estão falando lá que ele é um falso herói, que ele, tipo, ele não sabe lutar de verdade, e pra ele se provar, ele convida ele pro Mortal Kombat. Aí o Johnny Cage aceita, claramente, porque ele quer provar pra todo mundo que ele sabe lutar, e que não é falso os movimentos dele, que não é CGI, se é que existia CGI nessa época. E... depois a gente descobriu que aquele mestre dele lá, na verdade, era o Shang Tsung disfarçado. E outro bagulho, por que o Shang Tsung que convida os heróis da Terra? Assim, se o Shang Tsung ele pode escolher quem ele quiser pro torneio, e ele quer ganhar o torneio, por que ele não escolhe, tipo, cinco mendigos no meio da rua e fala, não, vamos lutar no Mortal Kombat lá? Aí ele ganha todos, né, porque 5 mendigos não derrotarem o Goro. Depende. Se fosse 5 mendigos juntos contra o Goro, talvez daria uma certa luz. Aí depois disso a gente tem o Liu Kang, que ele vai pro Templo da Luz e os monges lá concederiam a permissão pra ele ir pro torneio. Mas como ele meio que fugiu lá do templo e ele voltou depois, os monges não gostavam, né, não quero deixar você ir pro torneio não. Porque eu só escolhi, não, você fugiu, não quero deixar você ir não. Tá. Aí depois aparece um cara de chapéu lá. Aí o Liu Kang fala, esse cara é só um mendigo, até parece que esse cara é o Raiden. Aí ele vai dar um soco no Raiden, o Raiden pega ele com uma mão, gira ele e derruba ele no chão. Liu Kang foi molgado aqui, né? Aí o Liu Kang ainda duvida que ele seja o Raiden, mas ele vai embora, ele vai pro torneio mesmo que ninguém queira que ele vá.
Aí beleza. E depois disso, a gente corta pra cena do barco, onde o Johnny Cage tá pegando as milhões de malas que ele trouxe. E ele encontra o Liu Kang, fala, ei mano, você pode levar as malas lá pro barco? Eu te dou dinheiro aqui, pá. Aí o Liu Kang, claro, pego sim. Aí ele pega o dinheiro, pega as malas do Johnny Cage e joga no mar. Genial. Aí depois disso, eles dois entram no barco e a Sônia tá espiando assim o barco. E ela vê que o Kano entrou no barco, aí ela entra junto. Depois que eles entram no barco, a Sônia vai pra parte de baixo do navio. Aí ela encontra o Shang Tsung. Aí o Shang Tsung vai e chama 2 guerreiros pra lutar com ele. Que no caso é a Sônia, o Liu Kang e o Johnny Cage, que seguiram ela. O Scorpion e o Sub-Zero. Por que eles estão lutando juntos, vocês perguntam? Sendo que nessa época o Scorpion odiava o Sub-Zero com todas as forças. Bem, no filme aparentemente Shang Tsung lançou uma magia no Scorpion lá e ele esqueceu que ele deu o Sub-Zero. Então eles estão lutando junto lá. Aí beleza, o Sub-Zero considera a arma da Sonya Cage. Sonya Blade. Aí depois o Scorpion joga a cobrinha dele lá, que por algum motivo é uma cobra viva. Sim, ela não é uma corda, é uma cobra que sai dentro da mão dele. E ele joga nas pessoas. Aí depois disso, o Raiden aparece e derrota os dois com um golpe. Sim, dá um raiozinho, sai que o Sub-Zero começa a andar na parede assim. Não, ele começa a ser jogado pela parede assim, e derrotado. E o Scorpion também. Aí depois que o Shang Tsung viu que o Raiden tava lá, falou, eu nem queria mesmo lutar, né? Aí ele foi embora. Aí o Raiden explica as regras do torneio pra eles. E fala que o Reino da Terra perdeu 9 torneios. E se eles perderem o 10º, a Outworld vai meio que se fundir ao plano terreno. E eles todos vão morrer praticamente, porque o Shao Kahn vai dominar o mundo, assim. Aí beleza. Depois disso, eles chegam na ilha. E eles estão subindo as milhões de escadas que parece o Palácio de Jade. E o Johnny Cage parece o Paul subindo as escadas, que ele reclama a cada 5 segundos da escada. Aí beleza. Aí eles encontram a Kitana, que aparentemente nesse filme é uma agente dupla, que ela tenta ajudar os mocinhos. E o Shang Tsung percebe isso. Aí ele chama um lagarto de CGI pra vigiar a Kitana. Nossa, o CGI desse lagarto é bizarramente feio, mano. Parece o bicho do Max Steel. Aí depois o Shang Tsung dá início ao torneio lá, que ele mata um Rumble lá. Depois disso, o Liu Kang, a Sonya Blade e o Johnny Cage, eles estão escutando a conversa do Kano com o Shang Tsung. E também o melhor personagem desse filme, o Goro. Aí, depois eles escutarem a conversa, ele cai, tipo, alguém faz um barulhinho lá. Aí o Shang Tsung percebe que alguém tá vendo eles. Ele manda vários soldados ir atrás deles lá. Aí eles começam a lutar, o Johnny Cage, a Sonya e o Liu Kang com os soldados, tá? Eles derrotam os soldados, aí o Johnny Cage fala, são só isso? Aí o Raiden tá sentado na escada assim. Aí ele fala, não, olha pra trás aí. Aí tem um montão de soldado. Aí o Johnny Cage, putz, foda o bagulho. Aí os soldados vão pra cima e o Raiden, não. Aí ele começa a fazer um raiozinho com o dedo assim. E todos os soldados ficam com medo. Eu pensei, caralho, nessa aí o Raiden, nossa, meu amigo, a aura que ele farmou, não tá escrito. Nossa. Aí depois disso, a gente tem a primeira luta do torneio, que é entre o Liu Kang e um cara de dread. Sim, um cara de dread. Aí, o que nunca apareceu no jogo, tem teorias que falam que esse cara é o Cyrix, porque ele parece que o Cyrix é do MK9, mas eu duvido muito que seja o Cyrix. Porque nessa época o MK9 nem sonhava existir. Nessa época nem o Deadly Alliance existia. Aí beleza. Aí o Liu Kang luta com o cara de dread. Que o Liu Kang luta com esse cara e esse cara fica fazendo várias caretas durante a luta que eu acho incrível. Aí o Liu Kang derrota ele e o Shang Tsung pega a arma dele e fala Fatality. Claro que em português ele fala fatalidade, não fatality, que eu achei decepcionante. Não que seja ruim a dublagem, tá? É porque eu esperava que ele falasse fatality e não fatalidade. Aí beleza. Aí depois temos a luta da Sonya com o Kano, em que a Sonya começa ganhando, aí o Kano meio que mostra uma superioridade ali no meio da luta. Depois a Sonya dá uma chave de perna nele e quebra o pescoço dele. Ou seja, o Kano morreu no primeiro filme. Uau.
Aí depois disso, a gente tem a luta do Johnny Cage com o Scorpion, que por algum motivo é no meio de uma floresta. Sendo que todas as outras foram na praia, essa por alguma razão no meio da floresta. Aí beleza, aí o Scorpion joga as cobrinhas dele, aí o Johnny Cage meio que vai dar uma voadora no Scorpion, aí o Scorpion chama ele pro inferno. Aí nisso o Scorpion começou a bater, trocar soco com ele. O Johnny Cage tenta fazer golpe de malabarismo por algum motivo em cima do Scorpion. Aí depois o Scorpion tira a máscara e vira uma caveira bizarra. Aí ele tenta jogar fogo assim no Johnny Cage, só que o Johnny Cage tem um escudo. Por alguma razão o inferno tem vários esqueletos com escudos e lanças. Aí ele pega um escudo, defende aquele fogo e joga uma lança no Scorpion, que por alguma razão o corpo dele começa a pegar fogo. E ele começa a morrer do fogo, sendo que ele já tá morto. E ele gosta de fogo, né? Ele parece imune a fogo, eu acho. Aí o Johnny Cage começa a cortar ele assim, e ele começa a pegar fogo e explode. Aí o Johnny Cage sai disso aí. Sai do inferno. Aí depois tem a luta do Liu Kang contra a Kitana, que a Kitana deixa ele vencer. Mas por algum motivo o Shang Tsung não mata a Kitana. Acho que também era filha do Shao Kahn, né? Não queria ter uma treta ali, né? Aí beleza. E depois disso, o Liu Kang ele vai lutar contra o Sub-Zero. Aí o Raiden, que por algum motivo apareceu lá com 2 baldes de água, deixou lá no chão. E agora que eu percebi um bagulho, mano. Esse Raiden estranhamente parece o Super Xandão. Não sei se é alucinação da minha cabeça, mas eu sei, a cara desse cara me lembra o Xandão. Por que eu puxei isso do nada? Não sei, mano. Eu só queria falar mesmo. aí depois o Liu Kang luta com o Sub-Zero e ele lembra do que a Kitana falou e ele joga água no Sub-Zero. Por algum motivo, quando alguém joga água no Sub-Zero, ele se autocongela e morre. É isso aí. Essa é a luta do Sub-Zero. O Sub-Zero ele morre com um copo de água, né? Se você jogar um copo de água nele, ele morre. Não que isso seja ruim, tá? Porque eu só querendo falar só, mano, os defeitos do filme. Não vou só elogiar o filme, senão isso não é uma review. Isso é só coisas que eu amo no filme do Mortal Kombat. Aí esse vídeo ia ser só o Johnny Cage e o Goro. Aí depois a gente tem a luta do Goro contra um figurante ali que é amigo do Johnny Cage. Que ele apanha e morre. Aí nisso que ele apanha e morre. Mano, eu vou tirar um tempo aqui também pra falar, já que eu já falei tanta coisa inútil nesse vídeo, sobre o Goro. E mano, o Goro desse filme é incrivelmente bom. Além dele ser um animatronic, não ser de CGI, graças a Deus. Porque se ele for de CGI, ele teria a mesma tecnologia que aquele lagarto, que é horroroso. Nossa, aquele lagarto é terrível de ruim. Meu amigo, tem uma luta, depois na sua frente vai ter uma luta do Liu Kang contra esse lagarto aqui, meu amigo. O Liu Kang vai pegar esse lagarto na mão e a mão dele vai atravessar o lagarto, vai ficar muito horrível. Aí beleza. E mano, o fato dele ser um animatronic, ele não é inteiramente animatronic, ele é só a parte de cima, mas não sei, tem expressões faciais, ele é muito, mano, nossa, ele é muito bom, mano, pra época, assim. Quando eu era criança, eu pensava que existia realmente um ator de 4 braços. Minha mente era meio estranha, né, quando eu era criança. Aí beleza. Aí o Johnny Cage, ele tem meio que um acordo com o Shang Tsung, ele fala, pô, eu quero lutar com o Goro. Aí o Shang Tsung, não, tá bom, você pode lutar com o Goro, mas no final do torneio eu posso escolher qualquer um pra eu lutar. Aí o Johnny Cage, não, tá bom. Aí o Raiden fala, pô, o que você fez, irmão? Eu falei, a escolha certa. Aí beleza, o Johnny Cage vai lá lutar com o Goro. E ele tá com óculos escuros. Aí o Goro pega o óculos e quebra o óculos. Aí o Johnny Cage fica irado. E ele abaixa e dá um soco no saco do Goro, que começa a gritar. Mano, ele começa a sentir dor. Aí o Raiden fica muito feliz com isso. E depois disso, o Goro começa a ir atrás do Johnny Cage, até que o Johnny Cage chega em um penhasco. Aí nisso, ele empurra o Goro e o Goro cai do penhasco. Não cai, porque ele se segura, mas depois o Johnny Cage pisa na mão dele, aí ele cai. E com isso o Goro morre. Aí depois disso, o Shang Tsung pega a Sonya e fala, eu desafio a Sonya pro torneio. Já que você falou pra escolher qualquer um, eu escolhi a Sonya, que é a mais fraca de todas. E agora vocês vão perder, seus otários. Aí ele vai pra Outworld, porque por alguma razão ele pode ir pra lá. Aí beleza.
Aí o Johnny Cage e o Liu Kang vão atrás do Shang Tsung. Só que aí eles encontram aquele lagarto de CGI. E aquele lagarto de CGI se funde com uma estátua e vira o Reptile. Não me perguntem como isso aconteceu, mas ele virou o Reptile. Aí nisso que ele virou o Reptile tem uma luta muito da hora com o Liu Kang. Que na vida real o ator do Liu Kang quebrou ossos de verdade nessa luta. Mano, imagina você dar a vida pra um filme ao ponto de você quebrar ossos na vida real. Assim, as lutas desse filme realmente eram os atores que faziam, não dublês. Isso que eu acho muito legal. Aí depois do que o Liu Kang derrota o Reptile, ele vira um lagarto de CGI de novo. Aí o Liu Kang dá só um pisão nele assim, ele morre. Aí depois aparece a Kitana, que a Kitana guia eles até o castelo. Aí eles se infiltram no castelo lá. E o Shang Tsung vai lutar com eles. Aí o Liu Kang começa a lutar com o Shang Tsung. E ele ganha do Shang Tsung em algum momento. Só que o Shang Tsung começa a invocar um poder roubado lá, que ele invoca várias pessoas mortas. Vai pra cima do Liu Kang. Aí depois disso o Liu Kang derrota todos os caras de uma vez, porque ele é o mais foda que existe. Aí o Shang Tsung vira o irmão dele na frente do Liu Kang. E por algum motivo o Liu Kang começa a acreditar no irmão dele estar ali. Sendo que ele acabou de ver o Shang Tsung se transformar no irmão dele. O que na minha cabeça não faz o menor sentido. Mas eu vou deixar passar essa informação. Aí depois disso, o Shang Tsung e o Liu Kang tem uma luta. E o Liu Kang usa o poder de fogo que aparece por 1 microsegundo. E ele usa e derruba o Shang Tsung em cima dos espinhos. Aí várias almas começam a sair de dentro do Shang Tsung. E até do irmão dele, que aparece e fala com ele: nossa, irmão, você foi muito foda, mano. Obrigado. Aí depois ele vai embora. Aí depois eles saem do plano lá. Plano lá não. Eles saem lá do Outworld. E eles estão todos felizes. Até que vários raios e sombras começam a aparecer nos céus. E é o Shao Kahn. Só que isso, na verdade, é um gancho pro próximo filme, que é horroroso. Nossa, o próximo filme é tão ruim. Se você quer ver o quanto esse filme é ruim, vê o vídeo do Sr. Wilson, que ele fala o quão ruim esse filme é. Melhor que eu, com certeza. Eu não tenho certeza se eu faço um vídeo sobre o segundo filme. Mas com certeza eu não quero. E se eu fizer esse vídeo algum dia, é porque eu tô em um cativeiro e eu estou sendo obrigado a fazer esse vídeo. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, se inscreve no canal e deixa indicações de filmes para eu analisar. Então, é só comentar aí o que filme que você quer que eu veja, que eu vou pensar em assistir ele, se o filme for bom. E se não for ruim, eu vou assistir com certeza fazer um vídeo, porque fazer um vídeo sobre um filme bom não tem graça nenhuma, porque você não vai destrinchar esse filme. Você vai falar: nossa, o filme é da hora, pá. Só isso é o vídeo. Então eu quero filmes ruins. Então, é isso. Valeu. Falou.